Boa tarde, turminha do nono ano, voltando com mais uma aula de ciências, professor Arlésio. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre física, né? E dentro dessa física nós vamos falar sobre movimento. Mas surge sempre aquela dúvida, né? Movimento, quando é que eu estou em movimento, quando é que eu estou em repouso, né? Quando é que nós estamos em movimento, quando é que nós estamos em repouso? Bom, para isso acontecer, primeiro eu tenho que traçar o meu referencial, ou ponto de referência, né? A depender desse ponto de referência ou esse ponto referencial, eu vou determinar se eu estou em repouso ou se eu estou em movimento. Nesse exato momento aqui, eu estou em repouso ou eu estou em movimento? Eu posso estar ao mesmo tempo em repouso, como também posso estar ao mesmo tempo em movimento. Mas como assim? Eu repouso e ao mesmo tempo em movimento? Bom, se eu fico parado aqui na frente do quadro, nesse exato momento eu estou em repouso em relação ao quadro, eu estou em repouso em relação à sala e eu estou em repouso em relação à cadeira. Mas ao mesmo tempo que eu estiver parado aqui, eu estou em movimento. Por quê? Porque a Terra ela se movimenta, então se eu tomar como referencial o Sol, neste exato momento a Terra vai estar em movimento, então significa que eu também vou estar em movimento, mesmo estando parado aqui. Então vai depender, se eu vou dizer que vai estar em repouso ou em movimento, vai depender do meu referencial. Exemplo, o ônibus na rodovia. Os passageiros do ônibus em relação ao motorista, estão em movimento ou estão em repouso? Repouso. Mas esses mesmos passageiros desse ônibus em relação a uma placa na pista, ele vai estar em movimento ou eles vão estar em movimento ou em repouso? Vão estar em movimento. Por quê? Porque eles vão passar pela placa e vão abandonar essa placa. A placa vai ficar parada e eles vão continuar viajando, certo? Mas em relação ao motorista, em relação às cadeiras, esses mesmos passageiros vão estar em repouso, certo? Bom, tracei o meu referencial, já sei como é que eu vou dizer se ele está em movimento ou em repouso em relação ao meu referencial. Visto isso daí, eu preciso calcular essa velocidade. Mas como é que eu vou calcular essa velocidade? Através da fórmula velocidade média, que é igual espaço percorrido sobre intervalo de tempo. Vm, velocidade média, que pode ser dada em metros por segundo ou em quilômetros por hora. ΔS, que é o espaço percorrido, que pode ser dado em metros ou em quilômetros. E o ΔT, que é o intervalo de tempo, que pode ser dado em segundos ou em horas, né? A gente vai ver também em minutos, né? Mas o mais usual seria segundos e horas. Fórmula Vm, que é igual ΔS sobre ΔT, certo? Aqui nós temos um exemplo simples, né? Onde eu vou calcular, nós vamos calcular aqui o espaço percorrido, certo? Tem uma velocidade que foi de 15 metros por segundo e o intervalo de tempo desse móvel que foi de 4 segundos, né? Usando a fórmula, velocidade média que é igual a ΔS sobre ΔT. Mas vocês poderiam me perguntar assim, bom, Alessio, mas como é que eu vou achar esse ΔS, como é que eu vou achar esse ΔT aí? Bom, nós temos uma fórmula, né? ΔS que é igual espaço final menos espaço inicial. S sozinho vai ser espaço final e o S0 vai ser espaço inicial. Intervalo de tempo, ΔT que é igual T final menos T inicial. T sozinho vai ser tempo final, T0 vai ser tempo inicial, certo? Mas isso aqui não vai usar muito não, vamos focar aqui na velocidade, né? Fórmula. Mas a gente vai observar o seguinte, eu tenho a velocidade e na fórmula aqui diz que velocidade é igual a ΔS sobre ΔT, né? Aí lembrando lá da matemática, o que a gente vai fazer?
uma dedução de forma. Se nós temos o ΔS, né, que é o espaço percorrido, ou nós não temos o ΔS, que é o espaço percorrido, mas nós temos o intervalo de tempo e temos a velocidade. Então eu vou pegar ΔS, que é igual a velocidade média vezes o intervalo de tempo. Fiz uma dedução de fórmula, né? A fórmula usual seria velocidade média, que é igual a ΔS sobre ΔT. Mas nós precisamos calcular o espaço percorrido. Nós temos a velocidade e temos o tempo. Então ficaria ΔS, que é igual a velocidade 15 vezes 4, né? Que é o intervalo de tempo, né? ΔS, que é igual 4 vezes 15, 4 vezes 5, 20, né? Vai a 2. 4 vezes 1, 4. E 2, 6. Então, o intervalo, o espaço percorrido por esse móvel seria de 60 metros, certo? Espaço percorrido igual a 60 metros. Mas eu poderia, por exemplo, calcular a velocidade em metros por segundo e querer transformar essa velocidade aqui para quilômetros por hora. Pode acontecer um caso desse, né? O que a gente vai fazer aqui? Metros por segundo para quilômetros por hora, nós vamos multiplicar por 3,6. Quilômetros por hora para metros por segundo, nós vamos dividir por 3,6. Exemplo: Laura estava passeando no parque com uma velocidade de 10 metros por segundo. Era a velocidade de Laura. Só que eu quero essa velocidade aqui em quilômetros por hora. O que nós vamos fazer? Vou pegar 10 vezes 3,6, que é igual a 36 quilômetros por hora. Ok? Nós poderemos também calcular a velocidade. Nós calculamos aqui o espaço, mas eu quero calcular a velocidade. Como é que nós vamos fazer isso daí? Um determinado móvel percorre um espaço de 20 metros com um intervalo de tempo de 5 segundos. Aí nós queremos saber a velocidade média desse móvel, né? Como eu não tenho a velocidade média, eu vou colocar aqui interrogação. Velocidade média, que é igual espaço percorrido sobre intervalo de tempo. Velocidade média, que é igual. Nosso espaço percorrido foi de 20 metros. O tempo que ele gastou para percorrer esses 20 metros foi igual a 5 segundos. A velocidade média que esse móvel gastou para percorrer esses 20 metros em 5 segundos foi igual a 20 dividido por 5, que é igual a 4 metros por segundo. Ok? Turminha do nono ano, valeu, até a nossa próxima aula. Espero que vocês tenham gostado e aprendido alguma coisa. Valeu, fiquem com Deus.